Fala galera do canal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre uma nova crise que está chegando aí, a crise energética. Vamos saber também como isso vai afetar diretamente no seu bolso. Mas antes de mais nada, já chega esmagando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que isso faz com que o YouTube entenda que o meu conteúdo é bom e assim me recomenda para mais pessoas. E agora, sem mais delongas, vamos embora pro vídeo. Recentemente foi noticiado em várias mídias mundiais sobre a crise que vem acontecendo na China, Europa e Brasil. E quando eu falo nessa crise, é a crise energética. Caso você não esteja sabendo, se prepara, fica até o fim do vídeo que vem mais notícias por aí. Ambas as crises são geradas em meio ao processo de retomada da economia mundial com o avanço da vacinação. Embora cada continente sofra com um problema diferente, todas as cadeias produtivas mundiais estão sendo ameaçadas e eu vou explicar o que vem acontecendo em cada continente. E vamos começar pela China. China. Você sempre trazendo umas novidades nada boa pra gente, né? Ultimamente tenho falado bastante da China aqui, até porque ela tá toda hora nos holofotes. Há pouco tempo atrás saiu um grande problema, uma outra grande crise que a China vem enfrentando, que é o problema no setor imobiliário. E agora ela tem mais um problema no setor energético, isso sem falar com todos os problemas nas bolsas de valores lá do próprio país. Mas enfim, isso é papo para outra hora. Como se sabe, a China é a segunda maior economia do mundo. Em 2020, ela foi o país que mais exportou para o mundo. Caso você não saiba, o principal componente da matriz energética do país é o carvão. Só que recentemente a China criou leis para tentar transformar o país em um lugar mais sustentável. E com essa atitude diminuir as emissões de gases de efeito estufa que são produzidos pela utilização do carvão, reduzindo assim a mineração e a importação do minério para o país. Entretanto, a gente está falando de um dos países mais populosos do mundo, que tem a maior segunda economia e responsável pela grande produção das indústrias no mundo. Logo, para a empresa conseguir suprir a demanda de mercado, ela precisa novamente aumentar as suas produções. E é aí que entra o problema. Afinal de contas, ela precisa da utilização do minério para poder produzir mais energia. A grande procura pelo carvão mostrou uma grande escassez do minério no país, e com as exigências que as províncias utilizem menor número de mineral, fez os preços do carvão dispararem. Com menos carvão em circulação, determinadas províncias e regiões na China determinaram o racionamento de energia e alguns lugares já contam até com apagões. Atualmente há muita pressão interna das províncias em cima do governo pedindo para que se importe mais minério para o país. Só que esse tipo de informação acaba ficando um pouco complicado de se saber porque, afinal de contas, o governo chinês só publica o que eles acham que deve ser publicado. Então fica sempre muito difícil saber realmente a profundidade do problema. Fato é que o cenário está bem complicado para a China, porque, e não somente na China, na verdade, como eu disse, ela produz para o mundo inteiro. Tem uma empresa, por exemplo, que presta serviço para a Apple, para a Tesla, que produzem chip, determinados componentes que essas outras grandes empresas americanas utilizam, que simplesmente precisaram encerrar a sua produção, pois eles precisavam cumprir com a regulamentação de poupar energia. E é aí que a gente consegue ver realmente que o problema não é somente na China. Isso pode reverberar em vários outros lugares. Mas vamos seguir acompanhando e vamos ver o que acontece. Agora vamos falar do problema para nós que vivemos aqui na Europa. O problema é muito similar, só que o vilão é outro. Aqui o nosso grande problema é com gás natural. Pessoal, diferentemente da China que tem problema com carvão, a nossa treta é com gás natural. Caso você não saiba, o gás natural é importantíssimo das matrizes energéticas aqui na Europa. E também é responsável pelo aquecimento das residências aqui no continente. Aqui vemos um problema muito similar ao da China. Aqui a gente sofre com problema de oferta e demanda. Com a retomada da economia, a volta à normalidade, as pessoas começam a sair mais, as pessoas começam a consumir mais e com isso aumenta-se a demanda por energia. Afinal de contas, quanto mais as pessoas consomem, mais tem que se produzir. Os preços das commodities aqui na Europa dispararam. E aqui cabe a tradicional lei do mercado. Se há mais demanda e a oferta não aumenta, o preço sobe. E preço subindo significa que nossas contas de luz também vão aumentar. De acordo com o Independent Commodity Intelligence Service, entre o início de agosto e setembro, o gás ficou 119% mais caro na Alemanha e na França esse valor foi de 149 precisamente, por cento. Achou ruim? Vai piorar. As produções de energia eólica, uma outra grande matriz aqui responsável pela produção de energia, ficou muito abaixo do esperado nesse ano.
principalmente em algumas regiões no norte, o que demandará para algumas regiões uma complementação através do gás natural, ou seja, mais dinheiro. E isso a gente está falando agora no outono. Quando o inverno chegar, as baixas temperaturas vão aumentar a demanda por gás natural, afinal de contas a gente necessita disso para poder ter aquecimento nas residências. Engana-se quem acha que esse problema é aqui na Europa só no continente da União Europeia. A Inglaterra também enfrenta esses grandes problemas, na verdade já é até um pouco mais evidente, a conta de luz na Inglaterra já aumentou e além disso eles enfrentam também um outro grande problema com a distribuição de gasolina. E esse problema na distribuição de combustível foi tão complicado que diversos postos chegaram a ficar com seus tanques vazios e formaram-se filas e filas e filas em postos das pessoas tentando garantir um pouco de gasolina para o seu tanque. Ou seja, a gente está conseguindo ver um problema muito comum em relação a muitas coisas que são naturais, mas que são extremamente importantes para a nossa sobrevivência, inclusive para a nossa produção e para tudo. A energia é muito necessária. E agora vamos falar do meu Brasilzão, meu país amado, querido, que vem sofrendo um problema também muito similar, mas o vilão também é outro. O problema no Brasil é no sistema hídrico. Caso você não saiba, a principal fonte de energia no Brasil vem através das hidrelétricas. Atualmente, a crise energética brasileira vem sendo classificada como a pior nos últimos 90 anos. A falta de chuva ligada a mudanças climáticas ali naquela região tem afetado demais os reservatórios de água no país. Como eu disse anteriormente, a principal fonte de energia no Brasil é hídrica. E agora, com esse grande problema, essas baixas nos reservatórios, foi precisado recorrer às usinas termoelétricas que operam principalmente com gás natural. Mas vocês lembram que eu falei anteriormente que o gás natural estava muito caro? E aí é que tá também. As contas no Brasil já acumulam um grande acréscimo e elas já dispararam e talvez isso não mude no tão curto prazo. Mas acredito que esse problema não vai se acarretar a longo prazo, exceto se não tiver mais chuvas e se a gente realmente enfrentar esses grandes problemas que acabam fugindo um pouco do controle. Nesse caso, o problema do Brasil, diferente dos dois primeiros, não é sobre oferta e demanda, é simplesmente climático. O que pode ser bom e o que pode ser ruim, afinal de contas o mercado de certa forma você pode controlar, mas o clima não. Mas eu acredito que esse problema a longo prazo na Europa e na China será muito maior do que, por exemplo, no Brasil. Vale lembrar que tudo isso pode influenciar diretamente na economia e no mercado de valores. Fatalmente nossa conta de energia vai aumentar, então prepare-se para um inverno frio e salgado para o seu bolso. Mas me diz aí, você tem acompanhado essas notícias? Você tem visto, tem acompanhado todos esses problemas climáticos, de oferta e demanda, de clima, de países? Deixa aqui nos comentários que eu quero trocar essa ideia com vocês. Eu espero que vocês fiquem bem. Deixa o like se tu curtiu esse vídeo, se inscreve se você não for inscrito. E se quiser me acompanhar por outros vídeos, ativa o sininho também. Fiquem bem, a gente se vê na quinta-feira. Valeu, falou e fui!